Então eu tenho 7 perguntas aqui que eu pretendo responder durante o processo da minha palavra. É uma pretensão a minha resposta. A primeira coisa é o que significa e o que acontece no novo nascimento. Essa seria uma resposta, pretendo trazer aí uma resposta a isso o que acontece quando nós nascemos de novo. A segunda resposta que eu pretendo dar é o que a queda de Adão transforma na vida do homem. O que acontece com a queda de Adão e o que transforma na vida do homem com a queda. A terceira pergunta que eu quero responder, que eu pretendo responder, se eu não responder você pode me perguntar, pode me questionar, é o que a morte de Cristo transforma o homem, ou transforma no homem. O que a morte de Cristo transforma no homem. A quarta pergunta que eu pretendo responder é o que significa a velha natureza ou o velho homem. A quinta é o que significa a nova natureza ou o novo homem. Em sexto lugar, o que significa essa batalha em Paulo, em Romanos 7, de 13 a 24, o que está acontecendo com Paulo nesse texto. E, enfim, o que muda e o que não muda na regeneração em Cristo Jesus. Então, essas são algumas perguntas que eu quero ver se eu consigo dar uma resposta a elas. E se eu falhar na minha fala, vocês vão poder cobrar para eu poder responder a essas questões. O primeiro texto que eu quero ler é um texto muito discutido na teologia. É 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Vou ler o texto. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma discussão muito grande na teologia entre os teólogos sobre dicotomia ou tricotomia. Sou teólogo também porque todo pastor que prega, quando prega, faz uma teologia. O que é uma teologia? Eu pergunto para os meus alunos de 4º ano, às vezes, o que é uma teologia? E eles me dizem que teologia é o estudo de Deus. Essa definição é etimológica. Mas o que realmente é uma teologia? Uma teologia é o seguinte, porque veja, nós temos em São Paulo uma faculdade de teologia umbandista. Ela foi autorizada pelo MEC, quando foi passar pelo reconhecimento, ela não atingiu as notas necessárias e não foi reconhecida pelo MEC, mas foi autorizada pelo MEC. Como é que pode ser uma faculdade teológica umbandista?
ela tem a sua teologia? Tem a sua teologia, tá certo? Uma tribo indígena tem a sua teologia. O que é uma teologia? A teologia é proveniente de um documento sagrado. Esse é um documento sagrado. E eu tenho o cotidiano. E aí, o que eu tenho? Eu tenho uma necessidade no cotidiano. Uma necessidade no cotidiano. O que eu faço com a minha necessidade no cotidiano? Eu entro na Escritura, ou entro no documento sagrado, busco referências que falam sobre essa necessidade, puxo-as para fora, dou estrutura e eu tenho uma teologia. Isso é teologia. Tá certo? Então isso é na verdade que a gente faz em teologia. Quando você vai preparar um sermão, tá certo? Um sermão tópico, que de repente você tem uma necessidade para resolver, você vai preparar um sermão tópico para resolver essa necessidade, você tem que mergulhar no documento sagrado para saber o que esse documento sagrado diz a respeito daquilo. E tirar os pontos-chave do documento sagrado, colocando-os à parte e dando estrutura para então falar sobre o assunto. O que fez, ou o que faz a teologia da prosperidade? Ela usa a Bíblia toda? Usa a Bíblia toda? Não. Ela só pega versículos que falam de prosperidade. Não pega nenhum versículo que fala sobre sofrimento. Interessante, né? Porque para ela sofrimento não interessa. Então se tem uma teologia da prosperidade em cima de um propósito, não de uma necessidade, mas de um propósito. Então, em cima de um propósito, eles entram na Escritura, puxam os versículos que interessam, fazem uma teologia, dão estrutura e pregam essa estrutura. Parece bíblica, mas não é. Porque toda heresia tem 85% de Bíblia, às vezes até 95% de Bíblia. Mas não é 100% de Bíblia. Então toda heresia tem Bíblia. Mas não é Bíblia pura. Então cuidado ao pregar, para não estar pregando heresia. Tá certo? Não escolher o seu coração, escolher uma teologia. Porque pode ser que você comece a pregar uma certa heresia. Tá certo? Então há uma discussão entre dicotomia e tricotomia. A teologia bíblica e sistemática discute essa questão da dicotomia e tricotomia. Eu me posiciono atomista. Eu não vou discutir se é corpo e espírito, se é corpo, alma e espírito.
Porque eu parto de um princípio vou usar aqui embaixo. Dá para ler aqui embaixo? Dá para ler aqui? Não. Porque eu parto de um princípio que o homem tem dois espíritos. Ele não tem um espírito, ele tem dois espíritos. Logo, a discussão se o homem é corpo, alma e espírito ou se é corpo e espírito cai por terra, porque, a meu ver, o homem tem dois espíritos. Ele tem um espírito que, uma vez nascido de Adão, ele vem morto, e um outro espírito que é o espírito do homem. Vou mostrar isso na palavra, porque quando a gente fixa uma coisa como essa, a gente tem que fixar na palavra, tá certo? 1 Coríntios 2. Primeiro Coríntios 2:11 diz o seguinte: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Veja, se nós analisarmos esse texto aqui, nós vamos ver que nós recebemos um Espírito de Deus e temos o Espírito do homem. Está falando do crente. Qual é o espírito que discerne as coisas do homem? Qual é o espírito que discerne as coisas do homem? É o Espírito do homem. E qual é o espírito que discerne as coisas de Deus? É o Espírito do homem? Não, é outro espírito. É o Espírito de Deus. Então, na verdade, nós temos dois espíritos. Um espírito que nasce morto e um espírito que é o espírito do homem, que discerne as coisas do homem. Bom, esse é um primeiro passo que eu quero dar. O que acontece? Explicado isso, ao falar então da nova natureza em Cristo Jesus, nós precisamos entender, antes dessa nova natureza em Cristo Jesus, nós precisamos entender a velha natureza em primeiro lugar.
esse homem do presente século, esse homem do presente século. Esse homem do presente século, ele está debaixo da opressão de Satanás. Atos 10, 38. Vou pegar um texto de pé quebrado, porque eu quero tirar um assunto aí do meio. Não se faz isso, mas eu vou fazer, tá certo? Porque eu quero tirar um conceito aí no meio. Atos 10, 38 diz o seguinte, porque eu vou começar falando aí. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, curando a todos os oprimidos pelo diabo. O homem sem Cristo é oprimido pelo diabo. Fora de Cristo, o homem é oprimido pelo diabo. Então, meus amados, não existe campo livre. Ou o homem está debaixo da autoridade de Deus, ou ele está debaixo da autoridade de Satanás. Ele nunca é autônomo. Ele não pode dizer, eu não quero Cristo e não quero Satanás, eu quero viver sozinho. Ele não pode fazer isso. Ou ele está oprimido por Satanás, ou ele está debaixo do senhorio de Cristo. O homem sempre está debaixo de um senhorio. E Atos 10, 38 fala sobre essa questão da opressão de Satanás. E a opressão de Satanás vem do pecado original. E a criança, quando vem ao mundo, vem com o pecado original. A Igreja Católica teve um problema sério. Para que Jesus não tivesse pecado original, teve que discutir uma teologia de Maria. Porque, na verdade, para Jesus nascer sem o pecado original, teve que discutir a Imaculada Conceição. Logo, precisavam tirar o pecado original de Maria. Isso foi chamado de Imaculada Conceição. Maria não tinha o pecado original. Ora, na cabeça católica, nós temos a ideia de que a parte humana vem de Maria. E a parte divina vem do Espírito Santo. Há uma relação entre Maria e o Espírito Santo. Ora, esse conceito é o conceito dos deuses gregos, em que os deuses entraram em contato com os homens
e criaram os semideuses. Para a nossa geração, ficou mais fácil entender o que realmente aconteceu, porque o que Deus fez um novo Adão. A palavra de Deus fala num novo Adão. Não tem parte do velho Adão. É um novo Adão. Isso significa que Maria recebeu um óvulo fecundado. Ela foi só receptáculo desse óvulo já fecundado. Existia uma novela um tempo atrás que chamava Barriga de Aluguel. O que aconteceu na verdade, Maria foi somente a portadora do novo Adão que veio ao mundo através de Maria. Assim, Jesus vem sem o pecado original. E eu não preciso discutir a Imaculada Conceição. Porque para ter Maria, a Imaculada Conceição, deveria discutir também a concepção de Maria. Então nós temos um problema sério. A parte humana não vem de Maria. Muita gente acha que a parte humana veio de Maria. Não vem de Maria. A parte humana vem de Deus e a parte de Deus vem de Deus. O segundo da Trindade recebe de Deus uma nova humanidade e se encarna em Maria. Por isso, na teologia, vocês já estudaram isso, nós temos dois cabeças de raça. Um é Adão, que é a raça vivente, e o outro cabeça de raça é Jesus Cristo, que é Adão vivificante. Tá certo? Então, explicado isso, Jesus vem sem o pecado original. Mas qualquer outra criança vem a esse mundo com o pecado original. Bom, mas ontem o senhor falou que ela vem em tábula rasa, e agora o senhor vem dizendo que ela vem com o pecado original? Que história é essa? Bom, então vamos lá. Deixa eu beber um gole de água. Lacan foi um estudioso, e Lacan foi um homem que quis encaixar a todo custo. Bom, vou voltar um pouco, vou começar em Freud. Freud quis a todo custo encaixar a psicanálise na medicina. E Lacan fez uma outra coisa, ele tentou a todo custo encaixar a psicanálise na matemática. E os dois se frustraram, porque psicanálise não cabe nem na matemática e nem cabe na medicina. Psicanálise é psicanálise, é outra coisa, não é nem medicina e nem é matemática, tá certo? Então, Lacan pensou a respeito dessa questão do nenê que vem sem nada na cabeça, mas como ele vai estruturar o pensamento dele.
cai no vazio? E ele diz, não, não cai no vazio. Vou ao desenho de novo. Lacan vai dizer o seguinte, olha, o que acontece dentro da mente do bebê, ele tem uma estrutura. Essa estrutura, se não receber nada, ela não é nada. Mas o primeiro pensamento que entra, ele se engasta na estrutura. O segundo se engasta no pensamento e na estrutura. E assim sucessivamente. Vai se engastando na estrutura. Correto? Só que eu estou fazendo aqui em cima, mas é aqui embaixo, né? As primeiras vivências vão para o fundo do conteúdo mental. Vou dar uma parada aqui, vou dizer para vocês como é que funciona o pensamento. Então, quando eu disse para vocês sobre o pecado original, e que Jesus, na verdade, vem sem pecado original, e de que, na verdade, veio de Maria. Maria foi somente o receptáculo e que Deus colocou nela um novo Adão. Todos vocês tiveram que mergulhar para dentro da mente, vasculhar dentro da mente ideias várias para poder sair pensando no que eu disse. É assim que a mente funciona. Uns concordaram, outros não concordaram. Também ninguém precisa concordar comigo. Uma aula de teologia, ninguém precisa concordar com o teólogo. Teologia não se concorda, a gente faz teologia. Cada um concorda ou não concorda, né? Se eu faço uma prova e pergunto isso, você pode discordar disso, eu não vou te dar 0. Também não vou te fazer uma prova, né? Vou embora quinta-feira de manhã e não vou fazer prova para você, então você pode pensar o que você quiser, tá certo? Mas que você teve que entrar aqui, procurar dentro da sua mente os valores, os conceitos todos, para sair com a sua ideia, teve que fazer isso. Então veja, há uma estrutura estruturante. Pois é, eu pego emprestado de Lacan a ideia da estrutura estruturante. O pecado original é, na verdade, como Lacan diz, uma estrutura estruturante. Se acontece o que acontece com um verdadeiro autista, não estou dizendo das afecções paralelas ao autista, mas ao verdadeiro autista, em que o primeiro olhar escapa
e ele não consegue fazer o registro fundante. Não conseguindo fazer o registro fundante, nada mais se apega à mente dele, ele tem a mente vazia. Tá certo? Então, essa mente, essa estrutura está vazia. Mas se o primeiro registro entra, necessariamente ele vai se engastar no pecado original. O primeiro pensamento da criança já é pecaminoso, seja lá o que for. Ele já se engasta na natureza pecaminosa. Por isso você não precisa ensinar o mal para ele, porque ele tem uma estrutura que é, na verdade, maligna. Já pensaram nisso? Você não precisa ensinar ruindade para a criança. Você ensina o bem e custa para ensinar o bem. E é extremamente difícil você ensinar o bem. E o mal acontece com toda a natureza. Por causa dessa estrutura estruturante. A vivência dessa criança toda vai sendo engastada nessa estrutura que é, na verdade, pecado original. A estrutura do pensamento, que vai fazer ele pensar, e a estrutura pecaminosa, que vai fazer ele ser um pecador. Quer ele queira, quer ele não queira, ele é um pecador. Assim, o pecado é uma estrutura estruturante. Uma outra analogia que nós podemos fazer é uma parreira de uvas. Quem já viu uma parreira de uvas? Acho que muita gente já viu uma parreira de uvas. A parreira é a parte de madeira. Essa é a parreira. A videira, com os seus ganchinhos, vai se engastando na madeira e vai subindo, enganchando-se na madeira e vai subindo e vai se enganchando na madeira e vai crescendo para fazer a parreira. Então, nós temos uma segunda ilustração. Com o tempo, a videira toma conta da parreira. Agora imagine você cortar as 4 bases dessa parreira. O que acontece? O que acontece com a videira? Ela desaba, ela cai. Ela cai, ela desaba. Então, o que acontece quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador? O
que acontece? Acontece o seguinte: quando nós aceitamos Cristo Jesus como Salvador, o que vai acontecer aqui é que essa estrutura vai ser implodida. Ela não sai fora, mas ela é implodida. Então nós teríamos uma outra situação, uma terceira situação aqui, dessa forma. A estrutura não existe mais. Mas o pecado está lá dentro. Alguém abre para mim, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. Alguém que achou pode ler para nós? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Sua versão deve ser a corrigida. Uma das piores traduções que nós temos. Outra tradução, vamos lá, que essa tradução é complicada. Porque veja, vamos dar um pause aí. Se nós pegarmos essa tradução ao pé da letra, nós somos santos como Jesus Cristo é. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Na mesma carta, no capítulo 1, versículo 7, vai dizer outra coisa. 7 não, acho que é 6. Vai dizer, aquele que diz que não comete pecado é mentiroso. Então essa tradução é complicada. Outra versão, por favor. Alguém tem outra versão? Senão vai... 1 de João 3,9. Senão vou abrir a minha. Ué? Pois não, lê para nós. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado. Outra, Sua semente outra, permanece nele. outra versão complicada. Ele Né? não pode pecar porque nasceu de Deus. Outra versão complicada. Não comete pecado. Porque veja, vai contradizer exatamente a mesma parte da carta. A minha diz, aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Habitualmente. Agora nós já temos uma pequena modificação. Se a semente de Deus permanece nele, não pode continuar no pecado. Porque é nascido de Deus.
todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que o texto nos passa é de que essa pessoa não pode mais viver na prática do pecado. Eu poderia usar um outro texto, mas eu quero usar esse texto porque esse texto é importante. Não é que ele não peca mais, porque aí a palavra de Deus está se contradizendo, e a palavra de Deus não se contradiz. Mas ele não vive na prática do pecado, ele não tem mais a estrutura pecaminosa, tá certo? A prática do pecado é a estrutura pecaminosa. Ele não tem mais essa prática aqui do pecado, mas ele tem o pecado ainda dentro dele. Aí Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? E Jesus Cristo disse: se teu irmão pecar no mesmo dia contra você, 70 vezes 7, você deve perdoá-lo sempre. O que Jesus está dizendo para mim? Se eu pecar 70 vezes 7, o mesmo pecado no mesmo dia, será 70 vezes 7, 499 vezes, um acidente. São 499 acidentes. Porque não faz parte da minha estrutura. Não é mais da minha estrutura. Está aqui nas coisas do velho homem. Isso aqui é o velho homem. Cristo atuou, quebrou a estrutura, mas o pecado ainda permanece lá dentro. Então, o que acontece? Quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Salvador, as bases da parreira são quebradas e tudo saca para baixo. A estrutura estruturante é bombardeada e tudo quebra e vai se tornar em cacos lá embaixo. É isso que acontece. Então, onde nós temos esse conceito da nova natureza? João 3, 5 e 6, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nova criatura. As coisas velhas, a estrutura, o pecado original, essas coisas velhas já passaram. Ele é nova criatura. Agora, esse homem nasce, como o apóstolo João vai dizer, ele nasce não pela vontade do homem, não é você que faz isso. Ele nasce pela vontade de Deus. João capítulo 1, versículo 13. Da vontade de Deus e do Espírito Santo.
versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes a autoridade, o poder, a dinamis, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eles nasceram da vontade de Deus, do Espírito Santo. Porém, diferentemente do que alguns dizem, não renova absolutamente. Não renova o homem na sua plenitude. A primeira coisa que eu quero dizer está na carta aos Efésios. Bom, ele está falando ali sobre a santidade cristã oposta à dissolução, do versículo 17 ao versículo 24. Vou pegar para a gente ler o versículo 20 em diante, 20 até o 24. Efésios capítulo 4, desculpe. Do 20 ao 24. Eu achei que não tinha tanta Bíblia aqui assim. Eu pedi para ler, ninguém leu. Mas tem muita Bíblia aqui. Posso ler? Vou ler então, tá? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aqui é uma coisa importante, porque aprender a Cristo é diferente de aprender de Cristo. A ideia aqui de aprender a Cristo é a ideia de peripatel. A ideia é de andar em volta de Cristo. Invariavelmente, a não ser que tivesse um problema muito grave, eu ia com os meus filhos, durante todo o meu pastorado em Perdizes, na segunda-feira, pegava eles no Colégio Batista, na saída, 11h30, íamos ao Ibirapuera, eles andavam de bicicleta, e nós fazíamos um pequeno piquenique, e depois íamos para a casa da minha mãe, por volta de 5h30, 6 horas. Então, nós passávamos a tarde no Ibirapuera. E eles andavam de bicicleta. Mas eles andavam de bicicleta à nossa volta. Eles davam a volta ao redor da gente. Isso significa peripatel. Os discípulos andavam à volta de Jesus Cristo. Então, não é aprender de Cristo, que Cristo fala para você e você aprende de Cristo. Você aprende a Cristo andando com Ele. É isso que a palavra está dizendo. Aprender a Cristo, andar com Ele,
para aprender a Ele. Esse é o conceito da palavra. Não foi assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido que no trato ao pecado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão e procedentes da verdade. Bom, aqui tem uma coisa muito importante, porque ele está dizendo que, na verdade, o velho homem está lá ainda. E que você tem que fazer, através desse caminhar com Cristo, ir retirando o velho homem e construindo o novo homem. Vamos supor que essa estrutura aqui fosse um prédio. E aqui seria construído um novo prédio. É isso que, na verdade, Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, que, na verdade, vai se tirar o velho prédio, vai se construir um novo prédio, vai se tirar o velho homem e construir um novo homem. Implodiu o velho prédio. Como é que se tira o entulho do velho prédio dessa situação aqui? Alguém pode me dizer como é que se tira o entulho de um prédio implodido? Vai tirando gradativamente com processo de trabalho. Mas o que leva ao entulho? O quê? Um caminhão. Vem um caminhãozinho pequenininho, tá certo? Diante do entulho que está lá, vem um caminhãozinho pequenininho, põe lá um pedaço de viga, alguma coisinha, e ele vai embora. Levou embora. Aí no lugar vem um caminhão de areia. Vem um caminhão de areia e coloca areia aqui. Aí outro caminhão de entulho, vai embora. Vem um caminhão com um saco de cimento. Entra aqui. É isso que tem que acontecer com vocês. Abaixo ali ele vai dizer o que tem que acontecer. Aquele que falava mentira, não fale mais, fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, trabalhe com as suas próprias mãos para poder ajudar os outros. Ele vai falando exatamente nessa troca. Então é assim que nós vamos caminhando até a estatura de varão perfeito. Veja, nós damos 2 saltos qualitativos. O resto são saltos quantitativos. Então, vou explicar o que é um salto qualitativo. Um salto qualitativo é um salto que muda a qualidade. Um salto quantitativo é aquilo que vai mudando lentamente a nossa vida. Então, veja, quando nós aceitamos Cristo Jesus como Salvador, nós damos um salto qualitativo. Implodimos a natureza pecaminosa em cacos dentro da nossa mente. Esse é um salto qualitativo. Muda a nossa vida. Agora nós temos que lentamente dar saltos quantitativos, indo transformando a nossa mente para termos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,14 vai dizer o seguinte: vós tendes a mente de Cristo. Vai tirando e vai colocando a mente de Cristo. Alguém vai chegar aqui
nessa terra e vai conseguir tirar todo o entulho? Não. Porque no momento em que tira todo o entulho, ele está na estatura de varão perfeito. Então nós vamos dar um outro salto qualitativo no momento da nossa partida da terra. Ou, para falar mais real, na nossa morte. Na nossa morte, quando nós partirmos daqui, nós damos um outro salto qualitativo e vamos para a estatura de varão perfeito. Correto? Agora, o que é que muda? Transforma a vontade, não transforma o desejo. Transforma a vontade, mas não transforma o desejo. Há uma diferença entre desejo e vontade. Eu não sei qual é a rua mais movimentada aqui. Qual é a rua do centro mais movimentada? Qual que é? Timóteo Cordeiro? É, Jerônimo Monteiro. Agora entendi. Todo mundo falando junto, não dá para entender. Jerônimo Monteiro. Então, acho muito difícil, vou dizer uma coisa aqui, que vocês também não precisam concordar comigo, tá certo? Mas eu acho muito difícil qualquer um de vocês andarem pela Jerônimo Monteiro durante 3 quadras ou 4 quadras e não serem atraídos por alguém do sexo oposto. De que, de alguma forma, alguém não mexa com seus sentimentos. Isso é desejo. Isso é do homem. Isso é, me perdoem a expressão, do bicho homem. É da natureza. Esse é desejo. É do bicho homem. Fiz essa afirmativa uma vez numa igreja, em que a esposa do pastor disse o seguinte: ele que pense nisso, ele imediatamente, estava sentado do lado dela, ele imediatamente levantou e sentou 2 cadeiras distante dela. Porque isso é do bicho homem, é da natureza. Isso é desejo. Mas naquele momento em que sobe esse desejo, nós imediatamente somos trabalhados por objetivos conscientes. Entra a vontade. A vontade diz não. Porque se eu deixar o desejo solto, o bicho come. Tá certo? Então veja, nós somos dirigidos pela vontade. Agora, algumas vezes, o não crente tem o desejo e segue na vontade. Nós temos uma vontade regenerada. A nossa vontade é ensinada a realmente brecar ali e parar. Então, não transforma o desejo, mas transforma a nossa vontade. Transforma o nosso caráter, tá certo?
O caráter é transformado. Transforma as nossas propensões, as nossas inclinações são transformadas. Quais são as nossas inclinações, as nossas propensões? São transformadas. Transforma o nosso norte de vida. Antes nós tínhamos um norte de vida, uma maneira de viver. Nós temos hoje uma outra maneira de viver. Em Cristo Jesus, a nossa maneira de viver é transformada. Também muda a nossa cosmovisão. Temos uma outra cosmovisão, uma outra maneira de ver o mundo. Uma maneira diferente de ver o mundo. Transforma a essência do espírito. A nossa identidade em Cristo é transformada. É nesse campo aí que Deus nos identifica como filhos. Então nós temos esta transformação que Deus nos identifica como filhos. Nós saímos da morte, da verdadeira morte e da verdadeira escuridão para a verdadeira luz e a verdadeira vida. Porque a palavra que é usada no Novo Testamento para Jesus, quando fala Ele é a verdade, é aletheia, que é, na verdade, verdadeira luz, a tradução seria verdadeira luz e verdadeira vida, que é o contrário de lete, que é verdadeira morte e verdadeira escuridão. Então nós passamos para uma verdadeira luz e verdadeira luz e verdadeira vida. Agora, o que ela não transforma? Ela não transforma as patologias psíquicas. A psique, com as suas patologias, ela não transforma, tá certo? Pode curar? Pode. É um milagre, tá certo? Mas não é o corriqueiro. As patologias psíquicas permanecem. O cardíaco permanece cardíaco. O diabético permanece diabético. Aquele que tem patologias psíquicas permanece com as patologias psíquicas. Existem alguns pastores, por exemplo, quando alguém se converte e toma medicamento de ordem psíquica, psiquiátrica, ele manda parar de tomar o medicamento. Isso é um crime. Né? Porque vai fazer o sujeito sofrer tremendamente. Não pode parar de tomar remédio. Porque a conversão não mexe com a mente, mexe com o espírito, mas não mexe com a mente. A mente continua funcionando como funcionava antes. Então, não transforma as questões psíquicas. Nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente trabalha com um convertido que está fazendo um tratamento psiquiátrico. É preciso cuidar dele e zelar pela doença dele. E nunca mandar parar de tomar um medicamento, porque os rebotes medicamentosos são perigosos, muito perigosos. Bom, são 8h20,
eu vou dar uma parada aqui para responder algumas questões. Estou falando há 1h20, vou responder algumas questões. Pois não. Puxando um pouco do que o senhor disse ontem, supraego, ego e id. No seu modo de ver, na sua linguagem, tanto o pecado original quanto a conversão se dá em qual dessas instâncias? Já que o desejo não é transformado, me parece que o desejo então está no id. No id. Uhum. O desejo está no id. Não, sim, eu entendi. O que acontece é o seguinte, não dá para encaixar as coisas de uma forma correta. Uma coisa não encaixa na outra, porque são dois princípios diferentes. Quando nós pensamos no supra-eu, no eu e no id, estamos pensando na questão da regeneração, nós pensamos na regeneração atuando no supra-eu, atuando no eu, mas não pensamos atuando, na verdade, em tudo que está no eu e em tudo que está no supra-eu. Ele atua no supra-eu e atua no eu, mas não tudo que está no eu e tudo que está no supra-eu. Ele mexe no eu e mexe no supra-eu. No id não. A conversão não mexe no id. Porque às vezes a gente tenta encaixar uma teoria na outra, né, um princípio no outro, e os princípios não são encaixáveis. Deixa eu desdobrar a questão. O fato da gente considerar, então, que a conversão atuaria no homem inteiro, isso pode levar a recalques de comportamento, já que o id não está alterado, mas a pessoa não assume que, de fato, ele continua vítima do seu desejo. Isso poderia explicar um grande número de problemas psicológicos nas igrejas? Um recalque do desejo. Se eu confesso que eu ainda estou tomado por esse desejo, isso não bate com o discurso teológico que eu ouço. Eu deveria estar transformado. Então, o recalque poderia explicar essa quantidade enorme de problemas psicológicos na igreja? Sim, principalmente aquele que nasce na igreja. Que a igreja tem um discurso, me perdoe a expressão, um discurso altamente castrador, no sentido de que tudo é pecado. Então, pensar numa menina é pecado. Correto? Então, esse pensamento numa menina, o pensamento num rapaz, é mais pega-se mais na questão do rapaz. Mas também pensar num rapaz é pecado. Então, é um discurso altamente castrador. E esse discurso castrador, ele é um discurso de recalque, de realmente de desenvolver patologias psíquicas. Eu citei ontem, né, um rapaz que foi criado dentro da igreja e que olhar para uma menina era pecado. Olhar para uma menina, quando a menina olhava nos olhos dele, ele imediatamente se sentia como que estuprando essa menina. Tal era o recalque que ele tinha. Imagina, a menina olhava para ele
o olhar dele caía sobre o olhar da menina e o sentimento que ele tinha era de um estupro. Na verdade, ele não tinha nenhum padrão de filtro no discurso da igreja e no discurso do pastor e no discurso da mãe. Então é complicado, né? Pois não. Não, isso tudo fica dentro do homem. A conversão não muda isso. A conversão muda o caráter, muda as propensões, etc., tal, mas não muda aquilo que é afeto à psique do sujeito. Isso permanece. Né? As questões psicológicas do sujeito não mudam. Elas permanecem dentro do sujeito. Agora, como nós ouvimos o testemunho da jovem, acho que foi hoje de manhã, disse, eu me converti e eu mudei. Mudou porque, na verdade, perdoou a mãe que cometeu uma série de atos contra a filha desde pequeno. Mas todos os recalques, toda a vida de sofrimento está lá dentro. Essa vida de sofrimento não foi resolvida. Agora, o perdão, de certa forma, permite um contato com a mãe, um contato que não teve. Estou atendendo uma pessoa, uma ex-aluna da faculdade. Eu atendo na faculdade, sou capelão da faculdade, presto serviço de capelania, porque capelão é aquele que cuida do culto, cuida de tudo isso. Eu não cuido do culto, eu cuido da vida dos alunos. Então eu tenho uma ex-aluna que vem uma vez por mês, já quando ela era aluna, ela estava trabalhando comigo, eu estava trabalhando com ela, e ela vem uma vez por mês. Um problema seríssimo, tá certo? E conseguiu, há pouco tempo atrás, perdoar a mãe. Há muito pouco tempo. A relação com a mãe mudou. Mas os problemas que ela tem permanecem dentro dela. Melhorou a situação dela? Melhorou. Mas não resolveu os problemas, não resolveu os problemas psíquicos. O perdão não resolveu. Então, até onde vai o ser humano a ação transformadora do Espírito Santo? É a teologia falada nas igrejas, Jesus veio para dar vida e veio para a mudança para o ser humano. Aí nós vemos esses problemas psíquicos nas pessoas e podemos ver que isso é a vida abundante que realmente Deus tem para nos dar. E aí, como é que fica? A vida abundante é espiritual. É uma vida espiritual com Cristo. Porque nós temos que dissociar a vida espiritual e a vida psíquica. Tá? Nós temos algumas pessoas extremamente doentes com uma vida psíquica, uma vida espiritual extremamente saudável. Eu fiz um trabalho sobre Calvino. Calvino era um homem extremamente sofrido. Se você ler a biografia de Calvino, uma boa biografia de Calvino, você vai ver que ele era um homem extremamente sofrido, sofreu muito na vida, tinha dores de cabeça horríveis. Tem um problema psicológico extremamente grande.
e foi Calvino. Mas essas questões psíquicas são ações demoníacas ou do ser humano? Aqui você me faz uma pergunta que a resposta é sim e não. São problemas de ordem psíquica, mas que para um homem de Deus que tem um problema psíquico, ele tem que tomar muito cuidado para não deixar o Satanás, o diabo, tomar um peso sobre ele e oprimi-lo. Porque se ele não tomar cuidado, o diabo toma conta dessa área. Tá certo? Porque o diabo é sagaz. O diabo pega o ponto fraco. O diabo nunca pega um ponto forte. O diabo pega um ponto fraco. Tá certo? O exemplo disso é Davi. Davi era um homem de profundas depressões. Segundo o parecer de alguns psiquiatras cristãos que fizeram um estudo a respeito de Davi e Saul, os dois eram tinham doença afetiva bipolar, ora em profunda depressão, ora em profunda euforia. Então, quando Davi estava no palácio e viu Batseba, ele estava numa profunda depressão. Ele saiu da frente de batalha porque ele não conseguia dar nem mesmo um passo. Ele voltou para o palácio. Porque nós pensamos nas lições de escola dominical que Davi estava lá se refestelando, etc e tal. Deixa lá o meu exército batalhar, deixa ele lá, etc e tal. Eu vou para casa, tchau para vocês. Eu vou cuidar da minha vida lá no palácio. Nada disso. Vocês não podem esquecer que Deus disse para Davi o seguinte: Davi, você não vai construir o templo porque você é um homem de sanguinário, você é um sanguinário. Ele era um homem de batalha. Ele nunca foi de fugir de batalha. Mas ele estava no palácio porque ele provavelmente estava deprimido. E aí ele vê Batseba. Ele tinha um problema sério com a mãe e um problema sério com o pai. Davi cresceu sozinho. Está em 1 Samuel 16, vai mostrar isso. Há um texto no Salmo que ele diz assim, diz o seguinte: se não for a Deus me acolher, eu cairia em terra. No momento do parto, o que ele tem na mente é que quem acolheu ele no momento de nascimento foi a mão de Deus. Nem a mão da parteira estava lá. Esse é o conceito de Davi. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso, mas é o conceito dele. Tá certo? Ele é profundamente doente psiquicamente. E foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Para mostrar para a posteridade que seja qual for o seu problema, Deus pode usá-lo. Você pode ter um problema tremendo, tremendo. Deus pode usá-lo no seu problema. Você não precisa resolver o seu problema para Deus usá-lo. Você pode ser usado no seu problema. Né? Isso é muito importante. Eu dou essa palavra para os meus alunos lá em São Paulo. Deus pode usá-lo no seu problema. Como você é, na sua dificuldade, nos seus problemas, Deus pode usá-lo. Porque usou Davi, que tinha problema. Salmo 38, e acho que 138, se eu não me engano,
São 2 salmos de profunda depressão.